Imagine ser um pai que acredita ter dado tudo para sua filha. Uma vida confortável, segura e cheia de amor. Agora, imagine ver essa filha ser humilhada, tratada como uma criminosa, simplesmente por causa da cor da sua pele. Marcos, um empresário rico, achava que seu poder e dinheiro poderiam proteger Luana, sua filha adotiva. Mas ao vê-la sofrer racismo dentro de uma de suas próprias lojas, ele descobre que há coisas que o dinheiro não pode comprar. Agora, Marcos e Luana terão que enfrentar uma realidade dura e injusta, onde o racismo desafia tudo o que ele pensava ser capaz de controlar. Era um dia comum. O sol filtrava suavemente pelas janelas da loja de luxo e Marcos estava relaxado. Ele observava Luana, sua filha adotiva, explorando as vitrines com o brilho nos olhos de quem estava escolhendo presentes. Para Marcos, aqueles momentos com ela eram preciosos. Desde que a adotara ainda pequena, ele se orgulhava de ter construído uma vida de conforto e segurança para ela. Ele acreditava de todo o coração que seu status e influência a manteriam longe das crueldades do mundo. Enquanto Luana passeava entre as prateleiras, algo distante chamou sua atenção. Gritos ecoaram do fundo da loja e uma sensação estranha invadiu o peito de Marcos. Instintivamente, ele deu alguns passos em direção ao tumulto, tentando compreender o que acontecia. Uma voz ríspida cortou o ar. "Me entregue isso agora!" Uma funcionária da loja falava em tom acusador, gesticulando nervosamente. "Não pense que pode simplesmente sair daqui sem pagar." A cena que se desenrolava à sua frente parecia irreal. Ali, cercada por seguranças e funcionários, estava Luana, sua filha, olhos arregalados, o rosto pálido de choque. A funcionária a acusava de furto, e os seguranças bloqueavam sua saída como se ela fosse uma criminosa. "O que está acontecendo aqui?" A voz de Marcos era firme, mas seu coração batia descompassado. Ele se aproximou, tentando entender a situação. "Ela é minha filha. O que vocês estão fazendo?" O silêncio que se seguiu foi ainda mais sufocante do que os gritos. A funcionária percebeu quem era aquele homem à sua frente. Os seguranças deram um passo para trás, hesitantes, mas o dano já estava feito. Luana, humilhada publicamente, encarou o pai com olhos que transbordavam uma dor profunda. Uma dor que Marcos nunca havia visto antes, nem mesmo nas noites em que ela tinha pesadelos quando era criança. Ele tentou falar algo, acalmá-la, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Aquela dor nos olhos de Luana era algo maior do que o momento. Era o reflexo de anos de racismo e discriminação que ele, em sua bolha de privilégio, nunca havia sentido. E então, o horror caiu sobre ele. Sua riqueza, seu status, sua influência, nada daquilo poderia protegê-la da crueldade que o mundo reservava para ela. "Pai", sussurrou Luana, a voz embargada. "Eu só queria comprar um presente." Aquelas palavras tão simples carregavam um peso imensurável. O caminho de volta para casa foi silencioso. Marcos dirigia em meio ao trânsito de São Paulo, mas seus pensamentos estavam longe dali. De vez em quando ele olhava pelo retrovisor, tentando captar o que se passava com Luana, que estava sentada no banco de trás, olhando para fora da janela, perdida em seus próprios pensamentos. A humilhação que ela havia sofrido ainda estava fresca, estampada em seu rosto. Chegando em casa, Marcos tentou quebrar o silêncio sufocante. "Filha, eu..." Mas logo desistiu. As palavras pareciam inadequadas, sem vida. Luana saiu do carro sem responder. A porta da casa se fechou com um leve estalo, ecoando pelo silêncio pesado do lugar. Ela caminhou direto para o quarto, e a dor que carregava parecia ter tornado suas costas ainda mais curvadas. Marcos, impotente, a seguiu até a porta do quarto. "Podemos conversar?" perguntou ele, a voz cheia de uma urgência que nem ele entendia completamente. "Sobre o quê, pai?" Luana finalmente falou, sem se virar para ele. Ela mantinha os olhos fixos no espelho do quarto, encarando seu reflexo. "Sobre o que aconteceu hoje."
sobre como eu fui tratada como uma criminosa por ser quem eu sou. Marcos deu um passo hesitante para dentro do quarto, mas as palavras dela o fizeram parar. A dor em sua voz era palpável, densa. Ele tentou encontrar algo para dizer, algo que pudesse confortá-la. Eu não sabia. Não imaginei que algo assim pudesse acontecer. Não lá. Não em um lugar nosso. Ele soava quase incrédulo, como se ainda estivesse tentando convencer a si mesmo de que aquilo não podia ser real. Você nunca teve que imaginar. Você nunca sentiu o que eu sinto, o que eu senti hoje. Luana se virou lentamente, os olhos cheios de tristeza, mas também de algo novo, algo que Marcos não conseguia identificar. Eu só queria proteger você. Sempre quis te dar o melhor, te manter segura de tudo isso. Marcos lutava para encontrar as palavras certas, mas elas o traíam. Mas eu falhei com você. Você nunca poderia me proteger disso, pai. A voz de Luana estava embargada agora, mas firme. Não é algo que você possa comprar ou consertar com o dinheiro. O racismo está em todo lugar. Eu só não sabia que seria assim tão cruel e não sabia que, mesmo com tudo o que você tem, eu ainda seria tratada como uma intrusa, como se eu não pertencesse a esse mundo. Aquelas palavras atingiram Marcos como uma bofetada. Ele nunca havia pensado nisso. Sempre acreditou que sua riqueza, seu poder dariam à filha todas as ferramentas para superar qualquer barreira. Mas ali, diante da dor de Luana, ele percebeu que estava terrivelmente enganado. Luana, eu juro, eu vou fazer algo a respeito, disse ele, desesperado para consertar a situação. Eu não vou deixar isso passar. A funcionária será demitida e eu vou garantir que isso nunca mais aconteça. Mas, ao invés de conforto, suas palavras pareceram apenas piorar as coisas. Demitir uma pessoa? Luana riu amargamente, balançando a cabeça. Isso não vai mudar nada, pai. Você acha que pode simplesmente apagar o racismo demitindo alguém? Você acha que eu preciso disso? Eu não quero uma vingança barata. Eu só queria não precisar sentir isso, não ter que me justificar o tempo todo. Eu só queria ser eu, e que isso fosse suficiente. Marcos permaneceu em silêncio. Ele sentia a dor dela, mas também sentia uma impotência esmagadora. Como ele, um homem branco que sempre viveu em um mundo onde portas se abriam automaticamente, poderia entender a profundidade daquela dor? Ele queria lutar por ela, mas estava perdido. Desculpa, sussurrou ele, finalmente incapaz de dizer mais nada. Luana o olhou por um momento, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E então, ela se virou novamente para o espelho. Ela não disse mais nada, simplesmente fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que rugia dentro de si. Marcos saiu do quarto lentamente, deixando-a sozinha. Ele sabia que havia uma ferida profunda entre eles, uma ferida que ele nunca havia percebido, mas que sempre esteve ali, invisível. Agora, ela estava exposta, sangrando, e ele não tinha ideia de como curá-la. Nos dias seguintes, o incidente na loja começou a se espalhar como um incêndio incontrolável. A história de Luana, a filha adotiva do milionário Marcos Vieira, ser humilhada em uma de suas próprias lojas devido ao racismo, rapidamente ganhou espaço nas manchetes. As redes sociais fervilhavam com debates acalorados. Alguns aplaudiam Marcos por adotar uma criança negra e oferecer a ela uma vida de oportunidades. Outros o criticavam, insinuando que ele nunca entenderia de verdade o que significava ser uma pessoa negra no Brasil. Em casa, o clima era tenso. Luana passava horas trancada no quarto, distante e silenciosa. Marcos, por outro lado, tentava administrar o caos que surgira em sua vida pessoal e profissional. O telefone não parava de tocar. E-mails chegavam a todo momento. Alguns amigos e parceiros de negócios começavam a se afastar, sugerindo que ele deveria manter as coisas discretas
que isso era uma mancha em sua reputação. Certo dia, durante um jantar silencioso, Marcos decidiu que era hora de tentar resolver as coisas. Luana, podemos falar sobre o que está acontecendo? Perguntou ele, tentando soar calmo, mas seu tom traía a ansiedade que sentia. Ela não levantou os olhos do prato, apenas empurrava a comida de um lado para o outro com o garfo, visivelmente desconfortável com o silêncio que se seguiu. Filha, precisamos conversar, insistiu ele, a voz um pouco mais firme. Finalmente, Luana levantou os olhos, cansaço em seu rosto, mas também uma faísca de algo mais. Uma raiva contida, uma frustração que ela parecia estar segurando há muito tempo. Conversar sobre o quê, pai? Disse ela, fria. Sobre como eu sou um problema agora. Como sua filha negra está arruinando sua reputação. Marcos se sentiu atingido por aquelas palavras, mas tentou manter a calma. Não é isso, Luana, respondeu ele rapidamente. Eu só quero entender o que você está sentindo. Eu não sei o que fazer para te ajudar. Estou tentando resolver essa situação da melhor maneira possível. Resolver como? Luana largou o garfo, a raiva finalmente borbulhando para a superfície. Mandando a funcionária embora? Fingindo que tudo está bem? Você não entende, pai. Não é algo que você possa simplesmente resolver com um telefonema ou com dinheiro. Marcos suspirou, passando as mãos pelo cabelo, visivelmente exausto. Eu sei que demitir a funcionária não vai consertar tudo, mas é um começo. Não vou tolerar esse tipo de comportamento em minhas lojas. Luana o olhou com descrença, balançando a cabeça. Você ainda acha que é só sobre aquela funcionária? Não é. A voz dela estava tremendo tanto de raiva quanto de tristeza. Pai, o racismo está em todos os lugares. Não é só aquela mulher. É o sistema inteiro. O modo como as pessoas olham para mim, como me tratam. Você nunca vai entender porque você nunca precisou passar por isso antes. Antes que Marcos pudesse responder, o som da campainha ecoou pela casa. Eles se entreolharam, a conversa interrompida por um visitante inesperado. Marcos se levantou para abrir a porta, mas quando a abriu, deparou-se com Eduardo, um de seus amigos mais antigos e um influente empresário do setor financeiro. Eduardo, disse Marcos, surpreso ao vê-lo. O que faz aqui? Eduardo entrou sem ser convidado, parecendo carregado de uma intenção clara. Ele lançou um olhar rápido para Luana, que permaneceu sentada à mesa, os braços cruzados, olhando para baixo. Precisamos conversar, Marcos, disse ele, a voz baixa e séria. Sobre o que está acontecendo. Não é bom para os negócios. Você sabe disso. Marcos franziu a testa, confuso e irritado. Do que você está falando? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Essa história toda. Eduardo fez um vago gesto com as mãos, como se fosse insignificante. A mídia está batendo pesado e os investidores estão nervosos. Eles não querem esse tipo de atenção negativa. Acho que você deveria resolver isso discretamente, antes que prejudique mais a sua imagem. Marcos olhou para Eduardo incrédulo. A raiva começou a crescer dentro dele. Resolver como, Eduardo? Disse ele, cruzando os braços. Fingir que não aconteceu? Passar por cima da minha própria filha só para agradar os investidores? Eduardo deu de ombros, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você sabe que não foi uma boa ideia. Não é. Adotar uma criança negra não é bom para os negócios. Você deveria ter pensado melhor. As palavras de Eduardo atingiram Marcos como um soco no estômago. Ele olhou para Luana, que agora encarava Eduardo com olhos cheios de dor e raiva. Era como se tudo o que ela temesse ouvir estivesse sendo dito ali, diante dela. Eduardo, acho melhor você ir embora, disse Marcos, sua voz baixa, mas cheia de determinação. Marcos, pense no que estou dizendo, Eduardo insistiu. Você tem uma reputação a manter. Minha filha é mais importante do que qualquer reputação, respondeu Marcos, agora com a voz firme, o coração batendo forte. Eu não vou abrir mão dela. Nunca. Eduardo olhou para ele por um momento, como se tentasse entender a profundidade da convicção de Marcos. Mas logo balançou a cabeça, decepcionado.
Não diga que eu não avisei, disse ele antes de virar as costas e sair pela porta. O silêncio que ficou no ar era pesado. Marcos se sentou à mesa novamente, a respiração ainda ofegante de raiva. Ele olhou para Luana, que agora o encarava com uma mistura de surpresa e dor. Você não precisa se preocupar com o que ele disse Marcos, tentando tranquilizá-la. Eu sei, disse ela, a voz baixa. Mas a verdade é que ele só disse em voz alta o que muitas pessoas pensam. Marcos engoliu seco. A tensão entre eles era palpável, mas pela primeira vez ele começava a entender a profundidade da dor de Luana. A tensão em casa, as manchetes na mídia, as conversas sussurradas por trás de portas fechadas, tudo parecia sufocá-la. Ela se sentia isolada, perdida em um mundo onde, apesar de todo o privilégio que o dinheiro de seu pai podia oferecer, o preconceito ainda a perseguia. Após a discussão com Eduardo e a pressão constante que sentia, a decisão de sair de casa foi tomada com um peso esmagador. Mas ela sabia que era a única maneira de encontrar algum alívio naquela manhã. Enquanto Marcos estava no escritório, Luana arrumou suas malas silenciosamente. O som do zíper fechando parecia um adeus em cada estalo. Ela olhou em volta. O quarto que sempre conheceu agora parecia um espaço estranho, cheio de lembranças que pesavam demais para carregar. Sua amiga Camila a esperava do lado de fora com o carro ligado. Camila, também negra, era alguém que entendia as nuances do que Luana estava passando. Alguém que vivia em um mundo diferente daquele cercado de luxo e privilégios. Com ela, Luana poderia respirar, pelo menos por um tempo. Enquanto as malas eram colocadas no porta-malas, o portão da casa de Marcos se abriu com um leve rangido. Luana hesitou, olhando para a casa que havia sido seu lar por tantos anos. A despedida silenciosa pesava sobre seus ombros. Justo quando estava prestes a entrar no carro, a voz de seu pai a fez congelar. Luana! Marcos vinha correndo, o coração disparado. Ele havia acabado de chegar do escritório, ofegante e visivelmente confuso ao ver as malas. O que você está fazendo, Luana? Luana se virou lentamente, tentando encontrar a força necessária para enfrentar aquele momento. Ela sabia que seu pai não entenderia de imediato, mas isso não mudava sua decisão. Eu preciso ir, pai, disse ela, sem conseguir encará-lo diretamente nos olhos. Ir para onde? A voz de Marcos estava embargada, como se ele estivesse tentando processar o que estava acontecendo. O que está acontecendo, Luana? Por que você está indo embora? Ela respirou fundo, reunindo coragem. Eu preciso de um tempo, respondeu ela, com a voz tremendo levemente. Um tempo longe de tudo isso. Eu não posso continuar aqui, pai. Não desse jeito. Marcos deu alguns passos em direção a ela, o desespero claro em seus olhos. Filha, se você está se sentindo assim, a gente pode resolver juntos. Não precisa ir embora. Eu não quero que você vá. Ele parecia quase perdido, como se estivesse à beira de perder algo inestimável. Mas Luana, segurando as lágrimas, balançou a cabeça. Eu sei que você quer ajudar, pai, mas você não entende. Não é só sobre o que aconteceu na loja. Não é só sobre o Eduardo ou o que as pessoas dizem. É sobre como eu me sinto aqui, como eu me sinto nesse mundo. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, mas sua voz permaneceu firme. Eu preciso me afastar para encontrar minha própria voz, minha própria força. E aqui, eu fico presa. Marcos ficou parado por um momento, a dor estampada em seu rosto. Ele queria segurá-la e impedir que fosse, mas sabia que nada que dissesse naquele momento seria suficiente. Ele não podia protegê-la do que estava dentro dela. Quando você volta? Perguntou ele, sua voz baixa e cheia de incertezas. Luana olhou para ele, tentando sorrir através das lágrimas. Eu não sei. Mas eu volto, disse ela com um tom de promessa que mal conseguiu sustentar. Ela deu um passo em direção ao carro, parou e então se virou para o pai mais uma vez. Eu te amo, pai, disse ela suavemente. Eu também te amo, filha,
Marcos respondeu com a voz quebrada. Luana entrou no carro e, enquanto o motor roncava, Marcos ficou parado na entrada da casa, observando o carro desaparecer pela rua. O vazio que ficou no ar parecia intransponível. Ele não sabia o que fazer, como preencher o espaço que Luana deixava para trás. Dentro do carro, Luana olhava pela janela, vendo a cidade passar. Cada prédio e cada rua pareciam mais distantes da vida que ela conhecia. Ao lado de Camila, ela sentia uma mistura de liberdade e medo. A decisão de sair de casa era libertadora, mas aterrorizante ao mesmo tempo. "Você vai ficar bem?" perguntou Camila enquanto dirigia. "Eu vou ficar", respondeu Luana, embora a resposta fosse mais para si mesma do que para a amiga. Chegando à casa de Camila, a diferença no ambiente era imediata. Camila morava em um bairro simples, longe do luxo e da ostentação com que Luana havia crescido. Lá, a realidade era outra. Não havia guaritas, seguranças ou mansões imponentes. O barulho das crianças brincando na rua e os sons dos carros passando rapidamente pareciam envolver Luana em uma nova atmosfera, uma que ela mal conhecia, mas que sentia ser mais real, mais honesta. No apartamento simples de Camila, as duas se sentaram à mesa da cozinha. "Aqui você pode ser você mesma, Luana", disse Camila com um sorriso acolhedor. "Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa se encaixar em um molde." Luana respirou fundo, sentindo o alívio de estar em um lugar onde, pela primeira vez em muito tempo, ela poderia se reerguer, começar a entender sua própria identidade sem o peso do sobrenome de seu pai. No entanto, a jornada seria longa e, no fundo, ela sabia que os desafios estavam apenas começando. O tempo passou lentamente para Marcos. Cada dia sem Luana em casa parecia esticar-se em horas intermináveis. Ele não conseguia evitar checar o telefone constantemente, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal de sua filha. Mas tudo o que ouvia era o vazio. Em casa, o devorava. Assim como a crescente consciência de que o mundo ao seu redor estava começando a desmoronar. As reuniões com investidores que antes eram cordiais e cheias de promessas, agora se tornaram tensas. Os olhares desconfiados, os comentários velados sobre o incidente com sua filha e o desconforto crescente entre seus parceiros de negócios fizeram com que Marcos sentisse o peso de sua decisão. Sempre pensou que poderia resolver qualquer problema com poder e influência. Mas agora, diante da pressão implacável, percebeu que esse problema era diferente. Certo dia, ele estava em seu escritório cercado por contratos e documentos quando olhou para o retrato de Luana em sua mesa. Ela tinha uns 7 anos na foto, sorrindo feliz, sem saber das barreiras invisíveis que o mundo colocaria em seu caminho. Aquele sorriso agora parecia tão distante da realidade que viviam. Uma dor o consumiu. Ele se levantou abruptamente, como se fosse sufocado pela pressão de estar ali, imobilizado. "Isso não pode continuar assim", murmurou para si mesmo, sem pensar 2 vezes. Marcos começou a investigar suas próprias empresas, suas parcerias, seus contratos. Ele sabia que precisava fazer algo significativo, não apenas para provar algo para Luana, mas porque, pela primeira vez, entendia o quanto o mundo em que havia construído sua fortuna era permeado por um sistema de privilégios e desigualdades. E mais do que isso, como ele próprio fazia parte desse sistema. A primeira descoberta foi dura. Muitos dos contratos de sua empresa envolviam parceiros que mantinham práticas discriminatórias, ainda que de forma velada. Marcos sempre soube que o mundo dos negócios era cruel, mas agora enxergava o quão profundo eram as raízes do racismo estrutural. Ele se deparou com contratos de fornecedores que favoreciam apenas empresários brancos, políticas de contratação que marginalizavam pessoas negras e indígenas e ambientes corporativos onde o preconceito era mascarado pela formalidade. Ele sabia que tomar qualquer atitude contra esses parceiros traria consequências devastadoras para seus negócios. Mas algo dentro dele gritava que era o único caminho possível. Nos dias seguintes,
Marcos começou a romper contratos, a exigir mudanças nas políticas internas de suas empresas, a convocar reuniões com todos os seus executivos. As reações foram imediatas e violentas. "Você está louco!" gritou um dos diretores durante uma das reuniões. "Romper esses contratos vai nos custar milhões. Você está arriscando tudo. Seus investidores não vão aceitar isso." Marcos o encarou com firmeza, mas por dentro sentia o peso de suas decisões. Ele sabia que aquela não era uma escolha simples. "Não me importo", disse ele sem hesitar. "Eu não vou continuar fazendo negócios com quem pratica discriminação. Não vou permitir que minha filha ou qualquer outra pessoa viva em um mundo onde meu nome está ligado a isso." Outro executivo interveio, incrédulo. "Marcos, pense bem. Estamos falando de sua fortuna, de tudo o que você construiu. Você pode perder tudo por quê? Por que fazer isso agora?" Marcos respirou fundo, sentindo o olhar de todos sobre ele. As palavras de Eduardo há tanto tempo ainda ecoavam em sua mente. Mas agora ele sabia a resposta. "Porque é o certo a se fazer", respondeu ele com a voz cheia de uma convicção que nunca havia sentido antes. "Eu não posso mais ser conivente com isso. Se perder tudo for o preço que tenho que pagar para viver em paz comigo mesmo e com minha filha, então que seja." Os executivos o olharam em silêncio. Muitos ali sabiam que ele estava caminhando para um colapso financeiro, mas a determinação de Marcos era inabalável. Os próximos dias foram caóticos. Marcos enfrentou uma série de traições dentro de sua própria equipe, enquanto parceiros de longa data cortavam laços com ele, alegando que sua nova postura era extremista e perigosa para os negócios. A pressão para que ele voltasse atrás era imensa, mas ele se recusava a ceder. Quanto mais contratos ele rescindia, mais forte era a sensação de que estava fazendo o que era necessário. Um dia, sentado em seu escritório quase vazio, com muitos dos funcionários demitidos e suas empresas à beira da falência, Marcos se pegou olhando para o telefone como fazia todos os dias. Mas dessa vez, ele decidiu fazer algo diferente. Ele ligou para Luana. A linha tocou várias vezes, e por um momento, ele pensou que ela não atenderia. Mas então, a voz dela ecoou do outro lado da linha. "Pai?" Luana soou surpresa, como se não esperasse aquela ligação. "Luana!" Marcos tentou segurar a emoção em sua voz. Eu queria que você soubesse que eu estou mudando as coisas. Eu sei que isso não apaga o que aconteceu, não conserta o que você sentiu. Mas eu estou tentando. Eu não vou deixar tudo isso continuar, mesmo que isso me custe tudo." Houve um silêncio do outro lado. Ele podia ouvir a respiração de Luana, como se ela estivesse processando o que ele havia dito. "O que você está fazendo, pai?" perguntou ela finalmente. "Eu estou rompendo com todos os contratos, com todas as parcerias que se beneficiam desse sistema racista. Estou tentando mudar minhas empresas de dentro para fora. Talvez eu perca tudo no processo, mas eu não me importo. O que importa é que eu não posso mais ser parte disso, não enquanto você ou qualquer outra pessoa continue sofrendo." A voz de Marcos tremia agora, carregada de sinceridade. "Obrigada, pai", disse ela suavemente. "Eu não sei o que vai acontecer, mas obrigada por tentar." A ligação terminou, mas para Marcos, aquele simples "obrigada" era mais valioso do que qualquer contrato, qualquer fortuna. Os meses que se seguiram foram marcados por mudanças drásticas. O império de Marcos, antes sólido e imponente, estava em ruínas. Suas empresas, que antes dominavam o mercado com contratos milionários, agora lutavam para sobreviver. Ele havia perdido investidores, parcerias e até alguns de seus diretores mais antigos haviam se afastado. Muitos o consideravam louco, dizendo que ele havia sacrificado uma vida inteira de trabalho por um ideal que não poderia vencer. Mas para Marcos, a dor dessas perdas era secundária. Ele sabia que o preço que estava pagando era insignificante em comparação à transformação que vinha sentindo dentro de si. Pela primeira vez em sua vida, ele enxergava o mundo além de sua própria bolha, e isso lhe trazia uma sensação de clareza, apesar do sofrimento.
Era uma dor que ele aceitava, um sacrifício que estava disposto a carregar. Luana, por sua vez, ainda estava vivendo com Camila. A distância entre ela e o pai parecia necessária para que ambos pudessem processar a realidade de suas vidas e os novos caminhos que estavam trilhando. Contudo, as conversas entre eles, embora esporádicas, tornavam-se cada vez mais frequentes. Aos poucos, Luana percebeu que Marcos estava realmente comprometido em mudar, e não apenas por ela, mas por algo maior. Ele havia começado a lutar contra o racismo de uma forma que ela nunca pensou que fosse possível. Certo dia, enquanto Luana estava sentada no pequeno apartamento de Camila, uma mensagem de seu pai apareceu no celular. Ele a convidava para jantar, dizendo que queria conversar pessoalmente. Depois de alguns minutos de hesitação, ela concordou. Era hora de reencontrar. Naquela noite, Luana chegou à casa de Marcos. Quando entrou, o ambiente estava diferente. A casa ainda era imponente, mas havia uma simplicidade ali, como se o luxo que antes definia o lugar tivesse perdido sua importância. Marcos estava esperando por ela na sala de estar, visivelmente ansioso. Quando a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso nervoso. "Luana", disse ele, se levantando. "Oi, pai", respondeu ela, tentando controlar a emoção que sentia ao ver o pai depois de tanto tempo. Eles se sentaram à mesa de jantar, e o silêncio entre eles era pesado, mas não hostil. Havia uma nova compreensão entre os dois, como se ambos soubessem que estavam ali para algo mais profundo do que uma simples reunião familiar. "Eu sei que as coisas não foram fáceis", começou Marcos, quebrando o silêncio. "Eu sei que demorei muito para entender o que você estava passando. E mesmo agora, eu sei que ainda não entendo completamente. Mas eu estou tentando. E quero que você saiba que tudo o que fiz, as escolhas que tomei, foram por você e pelo que você me fez enxergar." Luana respirou fundo, sentindo o peso das palavras do pai. "Eu vi o que você tem feito", respondeu ela suavemente. "Rompendo contratos, enfrentando as pessoas que antes estavam ao seu lado. Eu fiquei surpresa de verdade. Eu precisava fazer isso", disse Marcos, sua voz tremendo levemente. "Não apenas por você, mas porque era a coisa certa a fazer. Eu passei minha vida toda construindo algo sem perceber o mal que eu estava permitindo. Agora, eu perdi quase tudo." Ele deu uma pequena risada amarga, olhando em volta. "Mas de alguma forma, isso me faz sentir mais leve." Luana o olhou surpresa com a vulnerabilidade do pai. Ele, que sempre fora tão forte, tão inabalável, agora estava admitindo suas fraquezas e seus erros de uma forma que ela nunca havia visto antes. "Eu não esperava que você fosse fazer tudo isso, pai", disse ela com sinceridade. "Eu só queria que você entendesse o que eu estava passando. E de algum modo, parece que você entendeu mais do que eu imaginava." Marcos assentiu, um sorriso triste em seus lábios. "Entender. Talvez eu nunca vá entender completamente, porque nunca vou saber como é ser você, Luana. Mas eu estou tentando todos os dias. E o que mais importa para mim agora é que você saiba que eu estou ao seu lado. Mesmo que eu tenha perdido tudo, eu nunca vou perder você." Luana sentiu as lágrimas se formando em seus olhos, mas dessa vez eram de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que seu pai realmente a enxergava. Ele não a via mais como uma filha a ser protegida ou um reflexo de seu próprio sucesso, mas como uma mulher com sua própria identidade, suas próprias lutas e dores. "Eu senti sua falta, pai", disse ela, as palavras saindo mais como um suspiro do que como uma frase completa. Marcos sorriu emocionado. "Eu também senti a sua", disse ele, estendendo a mão para segurar a dela. O toque das mãos foi como um símbolo da reconexão. Uma ponte estava sendo reconstruída entre eles, lentamente, mas de forma sólida. Havia cicatrizes profundas, feridas que ainda precisariam de tempo para curar, mas ambos estavam dispostos a percorrer esse caminho juntos. "O que você vai fazer agora?", perguntou Luana,
curiosa sobre os próximos passos de seu pai. Marcos deu de ombros, mas o sorriso em seu rosto mostrava que ele estava em paz. Eu não sei ao certo, admitiu ele. Talvez eu comece do zero. Talvez eu invista em algo que faça sentido para mim agora. Algo que contribua para a mudança que quero ver no mundo. Mas o mais importante é que eu estou disposto a lutar por isso e por você. E quem sabe a gente pode fazer isso juntos. Luana sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso genuíno, cheio de esperança. Talvez possamos, disse ela. A noite continuou com conversas mais leves, risadas tímidas e o início de um novo entendimento entre pai e filha. O caminho à frente ainda seria difícil, mas havia algo diferente agora. Ambos sabiam que estavam dispostos a enfrentar o que viesse juntos. E enquanto o racismo ainda era uma sombra que pairava sobre suas vidas, eles tinham agora uma nova arma contra ele: a força do amor e da compreensão. Isso não apagaria os desafios, mas lhes daria a força necessária para continuar lutando um passo de cada vez. Marcos, agora sem a fortuna que o definia por tanto tempo, havia encontrado algo mais valioso. E Luana, que carregava as marcas de um mundo injusto, sentia-se mais forte ao lado de um pai que finalmente entendia o que significava estar queridas. Amigas e amigos, a história de hoje foi realmente emocionante. O que acharam? Adoraria saber a opinião de vocês. Então, não deixem de comentar. Preparei com carinho mais uma história especial que já está aparecendo na sua tela. Espero vocês lá. Muito obrigado por estarem aqui e que Deus os abençoe.